vocês. Aí é para a gente pedir autorização para gravar. E aí, a Rosário, ela tem 3 netos, mas ela tem uma secretária que está sempre conosco nas reuniões, que é a Olguinha, e que a Olguinha nos toca quando a gente está juntos online e toca Rosário no que ela tem de mais leve, de mais fluido, e essa criança aparece com toda a delicadeza. Então, Rosário, Maria do Rosário, querida, bem-vinda. Ela é praticante autorizada do Jinshin Jutsu, mas também é diretora da Unipaz. Estamos juntos nessa jornada de semeadura. Bem-vinda, querida Rosário. Gratidão, Leila. Boa noite a todas e todos. É uma grande alegria. Eu estava pensando que eu acho que sonhava com esse momento, porque pela primeira vez, assim, apesar de já ter feito trabalhos na Unipaz, pela primeira vez assim, eu estou me sentindo duplamente em casa, porque eu estou na casa Unipaz, né, que faz parte da minha vida já há bastante tempo, quase que na mesma, eu entrei na Unipaz quase que na mesma época que eu comecei a estudar e praticar o Jinshin Jutsu, um pouco depois, 2 anos depois apenas. Então, são 2 caminhos que, desde o início, me chamaram, eu fui chamada para esses 2 caminhos, e que eles são, assim, são responsáveis por eu ter me tornado quem eu me tornei. E que, na verdade, despertou, assim, essa consciência. Hoje o nosso tema é até autocuidado e consciência, mas assim, essa consciência e para o cuidado comigo, com o outro e com a natureza, que na verdade somos todos. Então é um momento muito especial de eu poder estar aqui para poder falar um pouco do Jinshin Jutsu como prática de autocuidado, e também até para poder nós percebermos o quanto esse autocuidado ele pode ser um caminho de consciência para todos nós. Então, esses 2 temas são muito integradores, né? Você poder se cuidar de você, dar uma autonomia, né, Rosário? E principalmente nesses tempos que as pessoas não estão podendo sair até para se cuidar, se a gente já tem esse cuidado prévio consigo mesmo, a Unipaz fala muito da saúde integral. Então, o Jinshin Jutsu ele nos ajuda nisso, né? Nesse cuidado para a manutenção do fluxo da vida. Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, o autocuidado, como é que pode chegar ao nível de consciência, como é que possibilita isso? Leila, eu gostaria antes de falar disso, que vai ser o nosso tema mesmo, eu gostaria de falar um pouquinho como foi que o Jinshin Jutsu entrou na minha vida, como foi que eu fiquei sabendo. Porque, embora hoje já seja um pouco, já tenha se expandido mais, mas o Jinshin Jutsu ainda ainda é desconhecido para uma grande maioria da população. E a gente que conhece sabe o quanto isso é fundamental, como isso poderia ajudar nesse momento que a gente está vivendo. Então, o Jinshin Jutsu, como você já falou de início, tem uma simplicidade, um toque suave, mas e que toca o invisível, e é exatamente isso que acontece com o Jinshin Jutsu. Ele toca o invisível, que é o invisível que sustenta o visível. E eu conheci numa situação que eu recebi uma notícia impactante e eu fiquei com uma dor de cabeça muito grande. E desde aquela época, eu já não gostava muito de tomar remédio. Eu evitava tomar remédio. Aí, quando eu senti essa dor de cabeça muito forte, uma amiga minha de trabalho sugeriu que eu tocasse na base do meu dedo polegar.
assim, assim, tocar nessa região aqui, da base do dedo polegar da mão. E eu não sabia exatamente o que era aquilo, mas eu fiz, e em poucos minutos a minha dor de cabeça desapareceu. Mais adiante, eu fiquei sabendo, quando eu comecei a estudar o Jinshin Jyutsu, que essa região que concentra energia, nós temos várias áreas de concentração de energia, e essa área refere-se à trava 18, traz o 18. E mais adiante um pouquinho, eu fui ver que quando a gente, no Jinshin Jyutsu, que sintetiza várias áreas de conhecimento, várias tradições, os números que antes eu conhecia como quantidades, como sendo medidas de quantificar, eu vi que os números no Jinshin Jyutsu, eles tinham um sentido filosófico, um princípio. Eles traduziam uma qualidade energética que trazia uma sabedoria do universo. Quer dizer, em nós temos essas áreas que são como portais de acesso à sabedoria cósmica universal. Então, e a letra R, veja que coincidência, é a letra do número, o número é 18, no alfabeto. A letra R é número 18. Então, eu comecei a perceber aí umas mensagens, né? E era assim, e esse número 18 dizia o quê? Consciência corporal. Eu disse, olha aí, isso quer me dizer. Então, eu comecei, desde esse instante, a prestar atenção e a buscar nessas práticas do Jinshin Jyutsu, que às vezes as dores, os sintomas que a gente tem são mensagens do corpo para a gente. E eu venho, né, assim, na minha prática, eu venho, não consigo dissociar uma coisa da outra, porque eu percebo que quando chega no nível da consciência, o que quer que seja que tenha levado a uma situação, aquilo não tem mais razão de ser. E aí eu retorno para um estado de harmonia. Aí eu voltando, você falou do autocuidado, né, Leila? Eu dei uma volta aí, né? Isso, mas foi bom que você trouxe, né? A porque a importância gente nem desse fala. toque, né? A importância desse toque, né? Como é importante para que quando alguma coisa que surge, né, Rosário? Se surge uma dor, um incômodo, aquilo ali é um chamado para tomada de consciência, não é isso que você está trazendo? Exatamente. Quer dizer, às vezes a gente vê a doença ou como se fosse uma punição, um castigo, algo negativo. Não. No Jinshin Jyutsu, a gente aprende a dizer o seguinte. A Mary Burmester, que foi uma das mestras que trouxe o Jinshin Jyutsu para o Ocidente, ela dizia o seguinte: quando a gente sentir o corpo nos mandar qualquer mensagem, a gente deve agradecer e dizer, vou agradecer e eu vou procurar cuidar disso. Eu vou cuidar para que o corpo volte para a harmonia, porque é um pedido, dizer, olha, você se desviou, você fez alguma coisa que não lhe fez bem, não está lhe fazendo bem. Então, é um aviso, é um alerta, é um sistema de alarme para nós, quer dizer, é o corpo nos avisando, porque ele tem uma sabedoria, e ele sabe o que ele precisa, e ele nos pede, e a gente precisa escutar, porque se a gente não escutar, ele vai gritar mais alto, e mais alto, né? Então, a mensagem básica é essa. E o que mais eu gostaria de trazer nesse primeiro momento? Só trazendo o nome do Jinshin Jyutsu, que muitas pessoas, às vezes, têm dificuldade de pronunciar, e eu, incrivelmente, eu nunca achei difícil. Desde o início eu achei fácil, mas a maioria acha difícil mesmo. Então, o que é que significa? Isso é o nome em português. O que é que significa? O Jin é ser humano,
Jin é ser humano de consciência, ser humano de compaixão, ser humano de sabedoria. Quer dizer, é um ser humano consciente. Quer dizer, aí está, mais uma vez, a consciência associada a esse autocuidado. E o Shin, que é o S-H-I-N, Jin é J-I-N, não é de G, não, é J-I-N, N de navio. E Shin é Criador, Deus, inteligência cósmica, fonte, quer dizer, qualquer nome que represente a fonte de onde tudo emana, de onde vem a fonte da vida. Então, Jin, Shin, Jutsu. O Jutsu quer dizer arte. Arte no sentido de projeto criativo cósmico, no sentido de criatividade. Nós somos, e muitas vezes não exercemos esse nosso papel, nós somos co-criadores da vida. Então, esse é o nosso papel, nós somos co-criadores. A vida ela está continuamente se recriando o tempo inteiro. Nem depois da morte a vida acaba, porque a vida é eterna. Mas durante a existência, a gente está o tempo todo, né, a vida e nós, o tempo todo está se recriando. Então, o Jinshin Jutsu é a arte do Criador para o ser humano de consciência, de sabedoria e de compaixão. E ainda se acrescentou ao nome desse Jinshin Jutsu, o nome atual é conhecer, ajudar a mim mesmo. Quer dizer, é um caminho de conhecimento e um caminho de cuidado para mim mesmo. E um caminho de ser, porque ainda acrescenta ser, é. Quer dizer, é um caminho para nós, efetivamente, podermos ser. Muito bem, Rosário. Essa explicação nos traz que o ser humano é um espaço de conexão, né? Com o céu e a terra, é o espaço de encontro, e o Jinshin Jutsu, ele nos ajuda a fazer essa conexão, né? Então, você está trazendo de uma forma muito clara isso, mas pelo que a gente andou conversando, você falou também que o Jinshin Jutsu tem a ver com numerologia, com medicina chinesa, então é uma tradição já milenar, né? Ela integra. Eu queria que você falasse um pouco disso também. O Jinshin Jutsu, ela é milenar, é uma arte de cura milenar, né? E ela integra a medicina chinesa, ela integra a numerologia, a astrologia. Então, assim, todos os conhecimentos, os caminhos de conhecimento que falam da vida, da criação da vida no universo. E nós sabemos, né, que nós somos um pedacinho do universo. Então, o Jinshin Jutsu, ele é uma sabedoria inata, todos nós temos, mas muita gente passa a existência inteira e não sabe que tem essa sabedoria inata, que está em nosso corpo, como eu já falei. Nós temos as mãos, os dedos das mãos, nós temos 26 áreas que a gente chama de concentração de energia do lado direito, 26 do lado esquerdo, e nós temos ainda várias energias de função de órgãos. Nós temos toda uma estrutura energética que sustenta, que nos faz sermos inteiros, dá vida ao nosso corpo. Nós temos tudo isso em nós. E para a gente poder acessar esse conhecimento, basta a gente tocar. As mãos no Jinshin Jutsu são chamados de cabos de recarregar bateria, assim, são comparados. Isso é uma visão bem física da física. E
Deixa eu uma só visão. avisar rapidinho. A gente vai fazer as perguntas e vai depois trazer todas essas perguntas, viu? A gente só está deixando ela falar um pouco para depois abrir para as perguntas. Gratidão, quem estiver fazendo, pode fazer no chat, que depois a gente vai responder. Desculpa, Rosário. Mas é bom. Eu fiquei pensando mesmo, não havia dito. Então, as mãos são chamados de cabos de recarregar bateria. Isso é uma metáfora, e ele é chamado mesmo porque o que é que acontece? Quando nós tocamos o nosso corpo, ou o corpo de alguém, se a gente for aplicar o Jinshin Jyutsu, as nossas mãos são a ponte que conecta o céu à terra e conecta a energia cósmica universal. Não é nem o céu à terra também, porque a gente está trazendo a energia cósmica universal para a energia individualizada daquela pessoa, ou nossa. Porque quando a gente abraçou o dedo polegar, a gente fez essa conexão, né? Então, o Jinshin Jyutsu, a gente às vezes chama a arte da conexão, é a arte das relações. Eu falo para vocês o seguinte, é um conhecimento muito vasto. Aqui a gente vai dar umas pinceladinhas para vocês conhecerem um pouco, mas é um conhecimento vasto. E esse conhecimento é milenar, mas foi redescoberto no início do século passado por um japonês chamado Jiro Murai, que adoeceu gravemente, não tinha mais recursos da medicina para que ele fosse tratado. Ele era de uma família de médicos, mas a medicina disse que não havia mais nada a fazer, e então ele, que era um pouco conhecedor de mudras, posturas com os dedos, conhecedor de livros de tradições sagradas, ele pediu para que o deixassem numa casa lá na montanha que a família tinha, para ele passar alguns dias lá. E o que ele ficou fazendo lá? Ele ficou jejuando, meditando e praticando algumas posturas com as mãos, que por esses 7 dias. No 7º dia, ele sentiu, inicialmente, assim, o corpo foi ficando assim, esfriando, e de repente ele se sentiu como que jogado numa caldeira e desmaiou. E quando ele acordou, ele estava completamente curado. A partir daí, ele dedicou o restante da vida dele a conhecer o que aconteceu, a escutar esses caminhos que permeiam o nosso corpo físico. Porque, na verdade, falando um pouquinho de energia, tudo é energia. Tudo é energia. A gente, às vezes, quando a gente fala energia parece uma coisa distante, nós somos energia. Tudo é energia. A energia ela se apresenta em vários níveis de densidade. No nosso corpo físico, ela se apresenta em forma densa. Eu toco, né, eu vejo, mas tem vários corpos que sustentam esse corpo físico. Quer dizer, são níveis mais sutis. E quando a gente toca, quando a gente faz a prática do Jinshin Jyutsu, a gente toca esse nível mais profundo. A energia que fica pulsando permanentemente, o que é que acontece? Ela vai circulando em espiral do mais superficial ao mais profundo. Vai lá dentro e volta. E assim continuamente vai. Quando a gente está fazendo a prática, a gente começa a sentir essas ondas. É como se fosse assim, parece que vai chegando mais energia. É mais ou menos essa sensação de quando a gente começa a pratica habitualmente e por mais tempo. Respondi tudo, Leila? Respondeu, querida. Viajei muito. O que eu gostei de lhe escutar foi que você disse que tanto o mestre foi a partir de uma experiência, de uma vivência, como você também foi a partir de uma vivência, e às vezes a pessoa, será que isso funciona, né? Aí eu me lembrei muito de Giliat, que é um monge, que às vezes ele dizia, mesmo sem acreditar, faça, né? Então, você partiu de uma vivência e a partir daí você viu que tem esse efeito. E quem pratica sente, como eu pratico, como algumas pessoas daqui já praticam. Então, a gente sente. Então, o importante é a prática, né, Rosário? Exatamente.
é fundamental. Até as pessoas que eu atendo em consultório, eu considero o nível de autoaplicação fundamental. A pessoa que vem, recebe o tratamento e vai para casa e não faz nada, é completamente diferente de quem faz, de quem eu dou a lição de casa para a pessoa ficar fazendo durante a semana toda. As pessoas que fazem isso, elas efetivamente, eu constato já ao longo desses anos a mudança, a transformação. Porque para mim, isso é uma avaliação pessoal da minha experiência. A mudança, a transformação que cada um passa por esse compromisso consigo mesmo. Não se entregar, não, alguém tem que cuidar de mim, assim, um médico, ou seja quem for. Quando eu assumo esse poder, porque é isso que o Jiu-Jitsu nos dá, uma autonomia, eu reconheço, eu me conscientizo de que eu posso me ajudar, de que eu posso cuidar de mim mesmo, porque nem sempre a gente tem pessoas para cuidar da gente. É muito bom ser cuidado, mas é muito bom saber que a gente tem condições de se cuidar e que o poder de eu transformar a minha vida está em minhas mãos, literalmente. Veja, minha gente, isso é um recurso maravilhoso, né? E na Unipaz a gente tem uma frase que diz: não é quem cura é a natureza, é só possibilitar o fluxo, né, Rosário, da energia para que a natureza flua. Né? Então, é essa a proposta, né, desse curso, que, na verdade, a gente vai abrir um curso, né? A Unipaz, em parceria com o Rosário, a gente está abrindo um curso agora em outubro, onde a gente vai dar essas dicas de recursos para esse autocuidado. Pois é. Vou falar depois um pouquinho sobre o curso, só para contar assim, o que é que significa, o que é que representa esse curso, mas eu gostaria só de complementar aquilo que Leila falou assim, que não precisa acreditar, falou alguma coisa nesse sentido. E, na verdade, nós ocidentais somos muito céticos em relação a certas coisas. E eu que estou nesse caminho do Jiu-Jitsu há mais de 20 anos, eu tenho testemunhado um pouco isso. É assim, hoje menos, hoje mais, muitas pessoas já procuram, já conhecem. Se não conhece o Jiu-Jitsu, conhece o Reiki, outra terapia energética. Mas, assim, e o Jiu-Jitsu, eu não sei, até eu brinco, eu acho que é por causa desse componente, porque, na verdade, é uma fisiofilosofia. E ele trabalha nos níveis físico, emocional e mental e espiritual. No nível espiritual é onde acontece a mudança do nível de consciência. Então, talvez, quando chega nesse ponto, às vezes as pessoas correm. Tem pessoas que, literalmente, parece que se assustam e se afastam. Depois, até algumas retornam. Mas, assim, então, nós ocidentais somos muito céticos com relação a certas práticas, a gente acredita mais, assim, eu tomar um remédio, aí o remédio vai me fazer, né, vai ajudar. Tudo bem, o remédio, ele trata o sintoma, ele trabalha no nível do sintoma. Quando uma prática feita do Jiu-Jitsu, a gente vai atuar no nível da causa. Nós vamos harmonizar. Tudo começa no nível da energia. Então, a gente vai harmonizar a circulação da energia vital, que é para estar sempre circulando livremente para que a gente tenha saúde, né? E aí, a partir daí, acontece a cura, que é a transformação, né? E essa questão, mas só segurar um dedo, tocar aqui, isso vai fazer alguma coisa? Eu não acredito, né? Eu já escutei pessoas, eu só acredito se eu fizer e eu melhorar disso. Isso a gente escuta muito isso. Agora, mesmo que você não acredite em nada do que eu estou falando aqui, experimente, por curiosidade, olha, peraí, eu vou experimentar, né? Não me faz mal. Experimente.
eu depois escuto histórias e mais histórias dessa experiência, tá? E assim, é um convite. Eu já tive várias situações de pessoas que não acreditavam e que experimentaram, e depois essas pessoas se tornaram praticantes a partir da sua experiência. Então, com relação a isso, era o que eu queria falar. Com relação a esse curso que a gente vai fazer, é um curso chamado de autoaplicação, é um curso que traz a proposta de ensinar, né, trazer um pouco dessa sabedoria que é ancestral, uma sabedoria inata, mas que a gente precisa praticar. Então, a gente vai conhecer um pouco da filosofia, vai praticar bastante fluxos, que a gente chama fluxos, são caminhos energéticos que circulam, é como rios que circulam, que permeiam o corpo, né? Não é assim, não tem um espaço, mas é tudo energia, né? E tem caminhos permeando todo esse nosso corpo e que a gente vai aprender a harmonizar os principais fluxos que promovem, assim, que nos fazem viver. Aqui tem algumas pessoas presentes que já fizeram curso, que praticam, que já têm muitas histórias para contar. Então, a gente ensina essas rotinas, orienta sobre algumas rotinas diárias para que a pessoa consiga acessar, né, esse conhecimento e esse estado de saúde e bem-estar. O curso vai ser em outubro, de 5 a 28, nas terças e quintas-feiras, das 19h30 às 21h30. E vai ser online, né, Rosário? Sim, vai ser online, E então, o testemunho é que o online é muito interessante. Claro que presencial é incomparável, é outra qualidade, assim, no sentido de... Porque a presença, para nós, é importante. A gente tem, às vezes, essa necessidade. Mas eu não estou nem atendendo e nem facilitando encontros, cursos, palestras presenciais. E os benefícios não mudam. A gente percebe que acontecem os mesmos benefícios. A energia é uma só, nós somos um. Então, o que acontece aqui, eu estando aqui, vocês onde estiverem, a gente está juntos. Isso é uma prova que é uma reconexão em que você pode fazer sozinho, né? Você dando as orientações e a pessoa praticando, né? Eu já vivenciei isso. O Rosário tem vários exemplos que não sei se ela vai querer, de uma dentista que fez um tratamento com ela e foi comprovar cientificamente essas mudanças, né, Rosário? Então, tem provas disso, né, Rosário? Vários depoimentos, né? Pois é. E engraçado, quando eu cheguei no Gentilgils, eu vinha de uma carreira de um trabalho bem linear, bem racional. Eu trabalhava no Banco Central, hoje eu sou aposentada. E aí, lá eu trabalhava com números e era tudo quantificável, era tudo assim, era tudo usando raciocínio lógico. Quando eu conheci, assim, eu ainda estava no Banco Central, aí eu tive uma situação de um dente que foi dado como perdido, até na frente. Aí a pessoa, a odontóloga disse, olha, não vai ter jeito, vai ter que tirar. Aí eu fiquei até bem chateada, porque eu não queria, né? E hoje eu sou bem mais flexível, o Gentilgils me ajudou a... O microfone desligou. Pronto. Então, aí eu fiquei assim e tal. Aí, no outro dia, ela ligou, olha, eu me reuni com os colegas da universidade e eles disseram que talvez tenha um jeito. Vem aqui para a gente conversar, a gente vai ver o que é que pode fazer. Aí ela sugeriu um tratamento e ela disse assim, a gente vai, até brincou, a gente vai colocar o dente na UTI. Aí você faz, aí me orientou, ela tinha assim, ela tinha uma certa abertura, ela me sugeriu procurar um especialista lá que trabalha para desinfeccionar o dente, mas disse assim, procure fazer acupuntura para poder ajudar no tratamento. Ela acreditava que iria ajudar também.
Aí eu disse, olha, eu vou procurar, eu vou fazer um tratamento com Jinshi-Jutsu. Aí ela, eu não conheço. Mas se você conhece e prefere, então você pode fazer. Aí foi o que aconteceu. Eu fiz um tratamento de 3 meses com uma amiga, né? E ficava me auto-aplicando. Com 3 meses eu fiz. Antes, não, o dente estava perdido, não tinha osso, houve uma perda óssea muito grande. Quando passaram esses 3 meses que ela fez o raio-x, formou-se o osso. Ela ficou assim, assustada. Não é possível! Como é que pode? Formou, olha a camada que ela me mostrava. Olha aqui, não tinha nada. Olha aqui, tem... Depois ela disse, eu quero... Aí eu falei dos cursos, né, de autoaplicação que eu dava. Eu quero ir apresentar esse caso clínico. Ela apresentou num curso meu. Que bom. Porque ela ficou impressionada. Ela que trabalha... Quer dizer, o Jiu-Jitsu, hoje eu nem me preocupo muito com isso. A gente tem alguns, nos Estados Unidos, tem alguns grupos de pesquisa, mas aqui no Brasil ainda não, ainda está um pouco devagar. Mas que a gente vê, o que eu faço é assim, antes e depois. A pessoa apresenta, vem com os exames, e depois de um certo tempo volta. Olha, eu já trabalhei com pessoas com um tumor grande aqui na tireoide, desapareceu, assim, não só com Jinshi-Jutsu, teve Jinshi-Jutsu e mais alguns tratamentos. E essa pessoa não fez tratamento convencional, no senhor. Eu já vi mama, na mama, e o meu caso é um caso que eu tinha nódulos na minha mama, eu tinha mioma, desapareceu tudo. Isso é impressionante. Agora, por que isso acontece? Isso é um milagre? É porque, como eu falei, a energia que sustenta a vida, né? Os órgãos, eles têm matrizes energéticas. Cada órgão nosso tem uma matriz energética que é quem nutre aquele órgão. Na hora que eu faço ou recebo Jinshi-Jutsu, o corpo recebe a mensagem de harmonia, vai transformando as células que estavam doentes. Tem um biólogo que eu também precisei ler nesse início, porque eu precisava, como que pode? Eu queria uma comprovação. E eu li um livro de um biólogo, A Biologia da Crença, que ele se transformou pesquisando células. E ele fala exatamente isso, porque a célula tem uma substância gelatinosa que ela é como se fosse o software, né? Aí o que é que acontece? Com a prática feita do Jinshi-Jutsu, chega a mensagem nessa área gelatinosa, que é mutável, e aí o órgão vai se transformando até a cura. É assim, para mim, isso é tão cristalino, sabe? Que, assim, eu tenho uma confiança inabalável. Esse senhor que eu atendia, viu? Só para finalizar, esse senhor que eu atendia, ele me perguntava muito. Eu atendia, dando aula para ele o tempo todo, porque ele perguntava, mas como é que pode? Você fazendo isso? E como é que vai dar resultado? E aí eu falava né, de como era o processo, não explicando com a mente, mas dando essa explicação mais da física quântica. Aí ele, eu acredito. Ele acreditava e ele se curou mesmo. Pois é feito um rio, né? Se o rio está obstruído, a energia fica parada, né? Então, é recuperar essa fluidez da vida, né? Eu acho que o Jiu-Jitsu ele nos ajuda muito nisso. E o curso é do dia 5 ao dia 28 de outubro, nas terças e quintas, à noite, das 19h30 às 21h30. E os contatos pode ser pela Unipaz, 3244-2742, ou no celular de Rosário. E também depois ela pode passar, né, Rosário, para a gente. Eu queria também acrescentar um pouquinho, só para antes das perguntas, por que a gente se desarmoniza? O que é que leva a gente a se desarmonizar, a adoecer? Isso a gente sabe que é um processo, muitas vezes, longo, que quando a doença aparece, já passou bastante tempo. Por isso que, às vezes, a gente precisa ter um pouco de paciência nesse processo de cura também, mas, às vezes, nem tanto. Mas, assim, no Jinshi-Jutsu, a gente fala que a causa básica
das doenças tem outras, tem estilo de vida, tem acidentes, tem o clima, tem outros fatores além, mas o principal é o medo. É o medo. E aí vem um conceito fundamental, eu acho que vem explicar assim, o conceito fundamental do Jincheng. Porque o que é que acontece? A gente fala que a energia está circulando, precisa circular continuamente, o nosso corpo está sendo reconstruído o tempo todo, como um rio mesmo, circulando. Aí o que acontece? Tem essa figura aí do medo na vida. E o medo ele está presente de várias formas, em várias situações. Quando a gente é tomado pelo medo, o que é que acontece? O medo causa a desconexão. O medo ele vem da mente e ele causa a desconexão, a ruptura. Assim, a gente fica com medo, a gente estabelece um hiato. E o Jincheng Jitsu, com o toque, faz uma ponte da consciência universal com a energia individualizada, com a consciência individual. E aí eu me lembro de que eu sou um ser de consciência, de amor, de que tudo que eu preciso já está em mim. Eu só preciso me harmonizar. E aí, olha, só para... As mãos são chaves poderosíssimas. Cada dedo das mãos harmonizam 14.400 funções energéticas do corpo. Eu posso me harmonizar somente abraçando, segurando os meus dedos das mãos. E aí tem até por quê? Cada dedo desse, que eu disse que harmoniza 14.400 funções, aí a gente associa, eles estão relacionados com algumas emoções que, quando nós congelamos, quando a gente repete aquele padrão várias vezes, por exemplo, tem pessoas que são preocupadas, tem pessoas que são raivosas, tudo estão aí, né? Estão explodindo. Tem pessoas que tendem à depressão, tem pessoas que tendem a viver no esforço. Cada dedo aqui é associado a uma que a gente chama de atitude, que é um padrão repetitivo, e aí, com o dedo, a gente pode harmonizar, dissolver e trazer o corpo para um estado de harmonia, de saúde. O polegar é a preocupação, o indicador harmoniza o medo. É a preocupação? Não, harmoniza, é a chave para harmonizar a preocupação. O indicador, aquele que a gente aponta para o outro, né? É o do medo, a gente abraçando o indicador harmoniza o medo. O dedo médio é o da raiva. Se lembram do ministro? Ai, é o dedo da raiva. A raiva até fez ele adoecer, né? Então... Pois é, exatamente. O dedo médio é o da raiva, o dedo anular da tristeza, do apego, e o mínimo é o do esforço. E cada um desses dedos são associados a 2 órgãos de corpo físico. Ao todo, são 10 órgãos do nível do corpo físico. Quer dizer, são pinceladas que a gente está trazendo. Rosário, essa história dos dedos, minha gente, é verdade. Ontem eu dei até meu depoimento a Rosário hoje. Ontem eu tive uma notícia antes de dormir que me deixou muito preocupada, mas na hora eu disse, peguei o polegar e fiquei e adormeci. Então, é como funciona mesmo, né? E como a gente, com a prática, vai ficando mais sensível à pulsação, né, Rosário? Quando a gente vai praticando, a gente vai vendo. Quando coloca em 2 pontos, por exemplo, do corpo, você sente a pulsação dos 2 integrando, né? Como isso é interessante, né? A gente poderia até experimentar um fluxo, a gente pode abraçar os dedos, mas a gente também trabalha com fluxos. Nós falamos que as mãos
são cabos de recarregar a bateria. Então, tem dois lados, o positivo e o negativo. A mão direita toca num lugar, a mão esquerda em outro. E isso, as duas, ajudam nesse processo de liberar o fluxo da energia, né? Então, vamos fazer um fluxo. Vou mostrar para vocês. A gente vai tocar aqui no ombro, sem forçar, só repousar a mão no ombro oposto, e a outra mão vai tocar aqui no encontro, na raiz da coxa, na virilha. Então, a gente vai tocar aqui duas áreas do nosso corpo. Isso é um fluxo, porque a gente vai abrir a circulação desse fluxo. Solta os ombros. Observe, não precisa colocar nenhuma tensão no corpo. Procure uma posição confortável. Respire. Existe uma energia que circula pelo centro do nosso corpo, descendo pela frente e subindo pelas costas. Essa circulação de energia conecta o céu à terra. Leva a energia do topo da cabeça até os dedões dos pés. Ao tocar no nosso ombro e aqui na virilha, nós estamos ajudando uma circulação energética que circula pela lateral do nosso corpo, que harmoniza o lado do nosso corpo, que pode ser o lado direito ou o lado esquerdo, dependendo do lado que eu estiver tocando. Ao tocar no nosso ombro, a gente vai liberando todas as tensões, todas as cargas, bagagens excessivas que a gente vai acumulando no ombro. Quando eu falei do medo, os nossos medos fazem com que a gente vá colocando tensões no corpo, e o ombro é uma das áreas mais sobrecarregadas. Vamos tocar o lado oposto. Observem, parem só um pouquinho, observem se você sente alguma diferença do lado que foi tocado para o lado que não foi tocado. Depois, vamos tocar o lado oposto. Expire. A expiração é importante para a gente abrir espaço
para receber o ar novo, purificado. Na verdade, a gente aprende no Jinshin Jyutsu que a respiração, quando feita de forma profunda, ela produz a harmonia. Se nós respirássemos profundamente, nós não adoeceríamos. O Jinshin Jyutsu, a partir dos toques, ele restabelece a respiração profunda e restabelece a harmonia no nosso corpo. Tudo que a gente precisa é respirar bem, respirar harmoniosamente. E aí, cada um no seu tempo, vai retornando. Que bom, e aí, gratidão. Eu queria só dizer uma coisa, que a gente estava falando, a questão do ceticismo, a gente falou da simplicidade, talvez por isso as pessoas às vezes fiquem um pouco céticas. E no Jinshin Jyutsu a gente escuta o seguinte, que o Jinshin Jyutsu é complicadamente simples, né? Porque realmente é simples. A questão é a gente praticar, é essa decisão. Dizer, eu quero me conectar comigo mesmo. Sim. E você falou eu achei tão bom isso da profundidade, porque ele trabalha a nível físico, psíquico, né, que é o emocional e mental, e espiritual, que é a conexão do ser, né? Então, é fantástico isso, né? Então, a gente vai abrir para as perguntas, quem quiser pode fazer pelo chat, ou a gente pode abrir, a pessoa pede para perguntar. Cristina Klein, querida, que eu nunca mais tinha visto, ela deixou uma pergunta aqui. Rosário, você acha que os índios trabalham muito essa linha de cuidado que você está comentando? Eu acho que os índios, eu não posso dizer que sim nem que não. Eu acho o seguinte, os índios eles têm práticas, tem a dança, eles têm, assim, eu acredito que pelo estilo de vida deles, eles devem ter assim manter um nível de harmonia da respiração. Eu não conheço assim nenhuma associação de uma prática do Jinshin Jyutsu nas tradições dos povos originários, eu não sei. Eu sei assim que o toque a gente sabe que Jesus, quer dizer, é uma coisa muito antiga, que Jesus já fazia trabalhos de cura com as mãos. Isso a gente tem, essa informação. Entendeu? Agora sim. Tem os mudras também, que parece que tem uma correlação, né? Também, né? Pois é, então. Eu quero dizer o seguinte, quando eu falei que o Jinshin Jyutsu é uma sabedoria ancestral, a gente faz muitas coisas instintivamente, intuitivamente. E considerando aí eu estou fazendo a conexão, porque, de repente, como os índios eles são bem intuitivos, eles são bem... não são como nós, que nós perdemos muito a conexão conosco, pode ser que eles façam, não com o nome de Jinshin Jyutsu, mas, assim, práticas, toques, porque, olha, nós mesmos aqui na cidade, todos estressados, a gente tem, às vezes, uma prática, quando a gente está com muito problema, meu Deus, o que é que eu faço? Às vezes a gente bota as mãos na cabeça, como se fosse assim, pedindo uma luz. E o que é isso? Isso é uma prática para harmonizar, para nos
para limpar o nosso corpo, para que a gente possa se conectar e acessar esse conhecimento superior. Quer ver? Tem outra. Os bebês, eles nascem, às vezes, uns ficam chupando o dedo polegar para diminuir a tensão, né, a ansiedade deles ao chegar, né, nesse mundo. A gente, às vezes, segura aqui nas cadeiras, assim, ó. Às vezes a pessoa está parada, às vezes, num local. Eu vejo muito isso, assim, pessoas nos pontos de ônibus, nas paradas de ônibus. Ela para. Se ela estiver com as mãos livres, ela coloca aqui. O que é isso? Eu estou aqui abrindo essa energia, que é a trava número 2, que me recarrega, me tira o cansaço. E eu me lembrei, Rosário, que quando meu filho hoje já tem 30 anos quase, mas quando ele nasceu, eu aprendi, não sabia se tem, hoje eu vejo que tem relação com o Ginjin Jutsu, que era assim, eu ensinava ele quando criança a massagear para desentupir as narinas, né? Ou seja, o fluxo respiratório a partir dessa massagem, né? Então, como integra e libera, né, a energia também respiratória, né? Somente lembrando assim, só esclarecendo, né? Porque assim o toque, ele vem os gingios, tem umas técnicas que fazem um pouquinho de pressão, isso tem também que ajuda. Lembrando que o Jinjitsu, ele é um toque sutil. E aí eu me lembro de um texto, um pequeno texto de um livro do Tao, que diz assim, e aí é onde eu digo que, no nível da técnica, quando a gente pressiona, a gente abre também, a gente libera. Mas, assim, nesse livro dizia, para quebrar, para a mais firme armadura, use o toque mais sutil. O toque do Jinjitsu, quando a gente toca com suavidade, suavidade não é não ter vida, não, é a gente tocar mesmo, mas sem fazer pressão. A gente acessa aquela dimensão que eu falei, que vai do superficial ao mais profundo. Vai o tempo inteiro, a energia vai lá dentro, até no osso e volta. Vai lá dentro e volta. Então, esse toque sutil, ele chega a um nível mais profundo do corpo. Que bom. Então, quem gostaria de fazer alguma pergunta, a gente vai abrir agora. A pessoa pode pedir para... é Pedro, né? Exatamente. Eu queria saber, já conheço um pouco de Rosário, da história dela com Iedo, mas eu acredito muito em energia como um todo da pessoa. E esse tratamento com os toques, com as mãos, eu acho muito interessante, mas eu queria ver qual é a relação da energia total de uma pessoa que às vezes encontra uma outra e sente uma carga muito boa, que quando você acaba o diálogo, você sai leve, você sai feliz daquele encontro. E há outras pessoas que você também encontra por acaso, inicia uma conversa e depois você sai ali como se tivesse com uma febre, com uma moleza, assim, como se você estivesse carregando um peso. Eu queria exatamente se há uma relação também dessas energias dos dedos, né, dos 5, gostei dessa analogia com a bateria. Eu queria saber exatamente a relação dessa energia que as pessoas trazem consigo e que podem passar para as outras. Então, na verdade é o seguinte, como eu falei, nós somos pontos de energia, né? Cada um de nós tem uma assinatura energética individual, uma digital, né? Única, ninguém tem outra igual, né? E
eu falei também que a energia cósmica universal é sempre harmoniosa e a nossa energia individualizada nem sempre está harmoniosa. E que a gente precisa estar se harmonizando, porque assim, olha, eu acabo de fazer a minha prática logo cedo, e aí eu estou assim, né, pronta para começar o dia. Mas se me acontece algo, né, seja uma situação, ou eu caio, ou um susto, uma notícia, qualquer coisa que venha acontecer, é isso que acontece, causa um choque, e aí provoca inicialmente um caos na minha energia individualizada. Se eu sou consciente, o que é que eu faço? Eu vou procurar já me reharmonizar, porque aquilo ali, como eu disse, nosso corpo é um rio mesmo. O tempo inteiro está se transformando. Por isso que tanto isso vale para quando eu estou bem, como vale para quando eu não estou bem. Quando eu estou bem, eu posso estar bem, de repente eu me desarmonizo, mas aí não, essa desarmonia, se eu me trabalho, se eu tenho uma rotina diária, é muito mais fácil eu voltar para o meu estado de harmonia. Quando não, o que é que acontece? A gente aumenta ainda mais o caos da minha energia. E se eu vou fazer alguma coisa, eu até tenho mais dificuldade de chegar a um estado de harmonia. Mas todos nós, se a gente, o que a gente diz, quando a gente faz uma prática de Jinshin Jyutsu, esse bem-estar tem um período, tem um ciclo que vai permanecer, que o corpo vai manter aquela circulação harmoniosa. Isso é uma coisa. Mas, assim, é fundamental estar sempre mantendo esse cuidado com a energia. O fato da gente, como a gente está interagindo o tempo todo com outras pessoas, e é claro, tem pessoas que irradiam uma energia muito boa, outras nem tanto. Quando eu me cuido, aí eu me protejo de receber a interferência daquelas energias. Isso é fundamental, a gente procurar fortalecer a nossa harmonia para que a gente percebe. Aí a gente tem uma proteção maior e a gente sai dali com um menor impacto, né? Ou não sente o impacto, ou sai com um impacto menor. A gente realmente precisa cuidar, porque tudo é energia. E as pessoas carregam suas energias para onde vão, né? E nós que estamos ali, se nós estamos perto, a gente fica vulnerável se não estivermos em harmonia, né? Se o nosso corpo energético não estiver em harmonia. Porque tem uma coisa também da frequência vibratória que a gente, às vezes, pode atrair. Tem tudo isso, assim. Tem coisas que, assim, quando a gente está num campo vibratório, a gente tem uma tendência a atrair pessoas com aquele campo vibratório. A gente tem isso também. Ou o contrário, se um está num campo, outro em outro, eles se afastam, porque não há interesse, não há compatibilidade. Mas tudo isso é bem volátil, não é uma coisa assim, não é uma ciência exata. A gente é uma arte mesmo. Isso prova que a gente não está isolado, né? Porque se o outro chega e nos toca, isso é uma sinalização também, né? Ah, eu tô sensível a isso. O que é que isso está querendo me dizer, né, Rosário? Exatamente. Pedro, e aí, como é que ficou? Deu para ter uma ideia? Leila aqui. tinha... Ei, Leila, você tinha Eu me lembro de uma vez que você levou um texto que eu achei tão interessante, porque a gente vai, assim, não que a gente vai, digamos assim, excluir, mas às vezes a gente não precisa também se expor a né, a certos campos energéticos. Na verdade, a explicação ela foi muito, muito clara. Quer dizer, se você está energizado, se você está com uma energia boa, você vai circular bem e você vai passar essa energia boa também para quem você encontrar no seu dia a dia. E
Se você você está energizado e encontra uma pessoa que não está bem, aí você tem uma barreira de proteção. Eu acho que entendi dessa maneira e vamos à prática, né? E como Leila disse, nós estamos assim, na verdade, nós somos interdependentes, nós, de certa maneira, nós somos responsáveis uns pelos outros, nós somos um. Né? Se alguém não está bem, isso também respinga em mim, isso tem a ver comigo. E aí, quem sabe, em cada situação, uma situação, eu posso até oferecer uma ajuda para aquela pessoa, eu posso até ajudá-la a sair daquela situação que ela não está conseguindo sair, poder fazer alguma coisa para ajudá-la também, né? Se houver essa possibilidade, se a gente se sentir chamado para isso. A pessoa precisa se abrir também para isso, né? Para receber, né? A vida é esse equilíbrio, né? Do dar e receber, né? Então, é esse fluxo. Quem mais gosta? Diga, eu só pode queria falar. uma clareza. O curso, eles são às terças e quintas, durante quantas semanas? 4 semanas, 4 semanas. 4 semanas. E essas aulas elas vão permanecer gravadas por um tempo. Para quem, por acaso, perdeu uma aula, eu cheguei atrasado, eu perdi uma parte, pode assistir e rever quantas vezes quiser por um determinado tempo. Ótimo. É porque eu tô de férias em novembro, aí eu já queria começar agora em outubro, e espero que seja no início de outubro, porque aí daria tempo a fazer as 4 5 de semanas. outubro, é início de outubro, vai até 28. 28 de outubro. Vai. Dá para você fazer o curso e tirar férias. As Ah, férias vão ser bem. Aí você é, já vai estar com essas chaves para levar para a sua viagem. tá certo. Fátima Gimenez está perguntando se serão online. Serão online. Serão online, ficam gravadas, e tem pessoas que depois ficam ensinando a família, né, Rosário? Pedro estava dizendo que vai tirar férias, ele vai ensinar, pode ensinar também. No início, quando a gente conhece logo os Jinshinjis, a gente quer ensinar para todo mundo. A gente quer ajudar todo mundo. Às vezes a pessoa não quer. Mas depois a gente vai ficando, aquilo vai ficando mais... É natural, né? Quando a gente conhece algo novo. E a gente sabe o quanto que ajuda, quando a gente sabe que ajuda mesmo. Porque, na verdade, aí tem uma coisa, deixa eu ver aqui. A gente fala muito no Genshin Jutsu, convida as pessoas a serem seu próprio testemunho. Porque nenhum testemunho serve. É mais importante, não é que não serve. Nenhum é mais importante do que o seu. Você ser, né? Eu testemunho isso. Eu, antes de ensinar o Genshin Jutsu, eu experimentei por vários anos. Eu passei 8 anos. E aí, o que eu vou falando, o que eu vou partilhando, eu já experimentei de várias maneiras, várias situações, das mais, digamos, desafiadoras às menos desafiadoras, porque assim, e vendo o resultado. Então, assim, eu gosto de falar com base na minha experiência. Então, Fátima Gimenez perguntou como fazer a inscrição, Rosário, para o curso. Certo. Fátima, a gente tem... Você está em algum grupo da Unipaz? Não. Porque você precisa entrar em contato ou comigo ou com Selma na secretaria da Unipaz. Eu ligo para lá, então. Pronto, ótimo. O número é 3244, né? 2742. Aí você vai receber, Selma vai encaminhar para você um link que você acessa o formulário de inscrição, lá tem as condições de pagamento, viu? Obrigada. Nada. Quem mais quer saber? Vocês não querem saber? Eu tenho tanta coisa.
Tanta coisa para Rosário, partilhar. Oi. Rosário, Quem? boa noite, Rosário, Maristela, tudo Oi, bom? Maristela, tudo bem? Ô, Rosário, me diz assim só uma coisa, veja só, se eu passo a orientação para alguém, que é essa pessoa, ela não acredita de jeito nenhum na prática do Shin-Jiu-Jitsu, pode acontecer de ter um fluxo bloqueado? Não, Não, né? nenhum. Olha, o giz não tem nenhum efeito Porque essa colateral. coisa, como você disse, de segura assim no dedinho, a pessoa olha para minha cara assim, vai, não vai acontecer nada. Aí, ó, já segurei, mas não tem. Eu só acho assim, não acredito em nada, mas nada mesmo. Só pelo fato dela segurar, ela já está fazendo o fluxo, certo? Está. Tudo A bem. gente sabe, acontece, mesmo que a pessoa não acredite, o fluxo vai agir, porque é física, minha filha, é física. Energia. Você, quando Certo. toca, não tem outro caminho senão o corpo vai interpretar que é para liberar, Ah, entendi. entendeu? Independe de a pessoa estar dizendo assim, eu não acredito em nada, mas aí não é Se eu ela fosse dizendo, você, eu disse, olha, pode continuar não acreditando, mas faça assim mesmo, pronto, tá certo. viu? Não Mas precisa aí eu tô, acreditar, não. E mas aí não eu tem risco, não tem risco de fazer mal, não tem. Olha, no contraindicação. jiu-jitsu, o único erro é não fazer. Certo. Obrigada, Rosário. Bom te ver. Eu não estou ligando, porque na verdade não estou vendo todo mundo não aqui. Deixa eu ver, Maristela. Maristela. Você tá com a câmera aberta, Maristela? Obrigada a você. Tá, Vou com a continuar câmera acompanhando. Obrigada. Quem mais gostaria? Tem um tempinho ainda para algumas perguntas. Queria dar um testemunho. Pode ser? É ótimo. Manuel Durão. Olha, essas perguntas são muito ótimas e elas só vão realmente ficar muito claras quando a gente fizer. Então, eu fiz uma constatação em mim, por exemplo, eu fiz uns 3 vezes esse curso. E a cada curso que você vai fazendo e praticando, aí você vai tirando todas as dúvidas que a gente tem. Então, por exemplo, uma pergunta que, não sei se é Pedro, né, que fez, sobre essa questão do estado da energia. Eu tiro em mim, quando eu estou bem, o fluxo que eu faço tem uma rapidez de resposta muito maior do que quando eu não estou bem. Sempre tem um bom resultado. Mas quando eu estou, por exemplo, vou querer gripar, mas eu estou harmonizado, esse fluxo que o Rosário fez, que libera o antibiótico natural, no outro dia eu estou são, absolutamente são. Então, esse carregador, cabo de bateria, quem já viu um cabo de bateria todo oxidado? Então, quando ele está limpo, é porque eu estou bem. Quando ele está oxidado, passa corrente, mas passa com uma certa dificuldade de quando ele está completamente limpo. E a questão da crença é ótimo isso, porque se a pessoa, pelo menos assim, não é que acredite, mas faça. Agora, não reaja. Eu acho que isso é um ponto muito importante, não reagir. Eu acho que impede um pouco, não é que é a coisa, mas é não reagir, que aí vai começar a acreditar e a fazer um efeito enorme. E uma coisa que foi colocada aqui, não sei se por ele ou por Rosário, que é você estar atento ao seu batimento cardíaco, ou seja, a sua frequência. Energia tem a ver com frequência. Então, você sentir, por exemplo, em qualquer ponto do corpo, hoje eu sinto meu batimento. Antes eu não conseguia. Era só aqui, ou no pulso, ou aqui, na garganta. Mas em qualquer ponto que eu ponho a mão, eu sinto meu batimento cardíaco. E como eu já sei o meu batimento normal, eu sei claramente quando eu já estou fora de... O fluxo está fora de harmonia. E toda vez que eu pego assim, num ponto e no outro, eu sinto aqui, bater diferente daqui, é porque está desarmônico. E com a respiração, o Rosário levantou bem, respirar e atento à respiração,
harmoniza de uma forma impressionante. E aí é que você tem a ideia de desobstruir. Ele está circulando facilmente. Durão, só complementando a sua fala, essa pulsação que você escuta em seu corpo é a pulsação do coração da Terra, do coração do universo, entendeu? É uma só. Sim. Quando a gente está em conexão, a gente é um com o todo. Então, é Essa uma inteireza, pulsação, né? fez o batimento do coração. É uma pulsação energética que parece a pulsação do coração e é a pulsação do coração da vida, né? Então, Fátima está perguntando com relação à insônia, se também ajuda. Olhe, o Ginshijutsu, a gente... Como eu não disse que o Ginshijutsu é complicadamente simples, porque, assim, tudo ajuda tudo. A gente costuma dizer, esse fluxo ajuda a insônia, esse é bom para dor de cabeça, mas, assim, quando a gente faz qualquer fluxo, como a energia é uma só, vai ajudar. No caso de insônia, por exemplo, a gente pode fazer aquela prática que eu falei para vocês, tocar essa base aqui do dedo polegar, é bom para insônia. A gente pode abraçar o dedo, pode ser o dedo polegar, e vai fazendo. Você não vai chegar nem no terceiro dedo, eu acho, porque dorme. Muita gente começa a fazer e dorme. Eu, quando faço o fluxo principal, eu nunca acabo, eu já estou dormindo. Ontem uma pessoa do Jiu-Jitsu, uma amiga, o marido dela foi mordido por escorpião. Aí ela me perguntou qual era o fluxo que ajudava. Aí, quando eu mandei para ela, aí daqui a pouco ela disse, estava com muita dor, porque a mordida de escorpião traz muita dor. Aí ela disse que fez um pouquinho, ele dormiu. E não voltou, e a dor passou. E ele não quis nem ir ao médico. Até eu disse, mas ele precisa ir ao médico. Não, ele não está sentindo nada. É assim, então a insônia, o toque para a insônia pode ser simplesmente fazer o toque nos dedos, tocar aqui, que vai ajudar. Tem essa prática também que a gente fala muito, que traz paz, serenidade. É Dia Internacional da Paz, esse é bom. Vamos fazer um pouquinho, né? Vamos abraçar, para dar esse abraço aqui, tocar aqui nessa região da clavícula. O meu genro está fazendo isso, que fica um pouquinho, já capota. Esse eu capoto. Essa área da trava 22, e o 22 significa completo. Ela promove a integração. Nos traz para o estado de inteireza. Através do Jinshinjutsu, nossa consciência é despertada para o simples fato de que tudo que é necessário para a harmonia e equilíbrio, ritmo com o universo, física, mental, emocional e espiritualmente, está dentro de mim mesmo. Através dessa consciência, o sentimento de paz completa, serenidade, segurança e unidade interna ficam evidentes. Nenhuma pessoa ou situação pode tirar isso de mim mesmo.
consigo não. O microfone está aberto. Gratidão, Rosário. Vou sair para ver. Sair. Está me ouvindo ainda? Estamos Você ouvindo, está Dora. aqui, Dora. Você está aqui ainda. A gente está lhe ouvindo. Gratidão também. Gratidão a todas e todos que estiveram aqui com a gente, para a gente poder compartilhar, trocar, fazer, compor, né, esse círculo de energia. Gratidão, Rosário, gratidão a todos. Essa palestra vai ficar gravada e vai estar no canal da Unipaz Pernambuco, no YouTube. Então, se vocês quiserem, se inscrevam no canal da Unipaz. Agora a gente vai ter sempre palestras lá no YouTube. Se inscrevam e podem rever essa palestra e podem indicar para alguém que tenha interesse também, né, Rosário? Que queira conhecer mais do Jinjin Jutsu. Gratidão a todos, a Sandra Rios, a todos que estão aqui. Gratidão, Rosário. Gratidão, Marcos. Oi, Sandra. Gratidão, Leila. E a todos participados. Obrigada, Rosário, mais uma vez. Muito bom. Valeu. Boa noite. Valeu, muito obrigado. Obrigada, Boa Rosário. noite, gratidão, Rosário, a todos. É o pessoal da Unipaz. Gratidão, Fátima, Dileuza. Boa noite, pessoal. Todas as pessoas que eu as vi, gratidão e fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Bons sonhos. Obrigada, igualmente. Fátima, faça aquele fluxo e durma bem. Ixi, Maria.